Samir, seja bem-vindo, bom dia. Você já está querendo vender mais jogadores no Corinthians, é isso? Bom dia, Razan, bom dia, PVC, a quem nos acompanha de primeira. Você me lembrou os bons tempos de Santos, em que o Laor ia nas entrevistas e dizia que eu queria vender os jogadores do Santos. Mas vendi todos, viu? Neymar, Ganso, Wesley, Alan Patrick. Você que assinou o cheque lá, né? Não deixei nenhum, Razan. Prometi foi e cumpri. Em relação ao Corinthians, né, depois do Roger Guedes, o que eu tenho para dizer para o torcedor corintiano que nos acompanha é que o risco é real de saída do Murilo. Por quê? Se a gente juntar os dois casos, a gente vai chegar a essa conclusão. O Corinthians pede 20 milhões de euros pelo Murilo. A gente trouxe isso aqui com exclusividade na época que chegou a primeira proposta de 8 milhões de euros do futebol italiano. Na época não tinha nenhum clube para colocar na matéria. Hoje nós já temos dois clubes, Razan, que fizeram duas propostas. Eu apurei que duas propostas, uma do Fiorentina e uma do Napoli, as duas chegaram em 12 milhões de euros já, tá? Então, por isso que dá para dizer que se aproxima, né? Claro que nós, de 8 milhões para 20 era bem mais distante, de 12 milhões para 20 milhões ainda existe uma distância, Razão, existe. Só que se a gente juntar o caso Roger Guedes, que a diretoria jurou que só venderia por 15 milhões de euros e vendeu por 10, então a gente, né, pode dizer que o risco de saída do Murilo pelo menos já existe. Porque se algum clube italiano que sobe a proposta a cada semana, Razan, chegar a 15 milhões de euros, por exemplo, eu não sei se a diretoria do Corinthians vai realmente, né, se manter irredutível em relação aos 20 milhões de euros que ela pede no mercado. A questão é, os italianos se aproximam a cada dia do valor pedido pelo Corinthians. Já chegaram em 12, tá? E dentro do Corinthians acreditam que vai chegar novas propostas ainda, né, pelo zagueiro que hoje é titular absoluto aí da zaga corintiana, Razan. O Samir, o Corinthians quer 20 e eles sinalizam 12, é isso? Isso, 12 milhões, foi o que eu apurei hoje, tá? Um pouco antes aqui da gente entrar no ar. A proposta que chegou foi de 12, porque hoje ele é manchete, né, do Corriere dello Esportes, mas não falam o valor. A manchete diz o seguinte: Napoli precisa de 20 milhões. É a manchete do jornal italiano. E aí, em cima disso, eu fui apurar com as minhas fontes e me falaram que a proposta que chegou do Napoli e da Fiorentina, a manchete do jornal italiano, né, faz referência somente ao Napoli, tá? Diz que Napoli precisa de 20 milhões. Aí eu fui atrás da informação que me falaram que chegaram a 12 já. E eu não vou pôr minha mão no fogo, Razan, que o Corinthians só vende por 20, porque o Corinthians sempre baixou aí o valor pedido em todas as negociações aí que teve recentemente. O Corinthians que acabou de ter o reforço do Lucas Veríssimo exatamente para esse setor defensivo da zaga. Talvez isso até possa ser levado em consideração eventualmente se lá na frente decidir tomar essa posição de venda. Ainda para recuperar o assunto Roger Guedes, que foi quase tema único aqui no nosso de primeira nos últimos dias, Samir, você trouxe até informações de como o Corinthians tentou de várias maneiras convencê-lo a ficar. É verdade que o Corinthians tentou oferecer até o maior salário do elenco para convencer o Roger a ficar e mesmo assim não foi suficiente, ou não procede essa informação? Não, acho que procede. Sabe por quê, Razan? É simples. Hoje ele já tem o maior salário, entendeu? Então, qualquer coisa que o Corinthians oferecesse para o Roger Guedes já seria o maior salário, porque o Roger Guedes hoje tinha, né? Agora, né? Já foi embora. O Roger Guedes tinha o maior salário do elenco corintiano. Ele ganhava mais que o Renato Augusto, ele ganhava mais do que qualquer jogador que você imagina, mais do que o Luan, que tinha uns 800 mil. Ele ganhava 1 milhão e 200 por mês. Ele tinha o maior salário do elenco corintiano, Mike Juliano, né? O único que se aproxima dele é o Yuri Alberto. Então, assim, qualquer coisa que o Corinthians oferecesse já seria o maior, porque ele já tinha o maior salário do elenco, mas não deu para segurar. Aliás, a gente falou ontem daquela entrevista que ele deu, né, Razanço? Que parecia, né, até o Hernan citou, né, meio fora da casinha, né, de o sonho de jogar no Catar. Ontem ele deu uma entrevista, né, para o Sport TV e só piorou, né? Porque ele tentou, deu para perceber que ele ficou meio incomodado com a repercussão do sonho do Catar e tentou explicar. Mas aí ele começou a se enrolar mais, né? Disse que ano passado não saiu do Corinthians porque o momento do Corinthians era um momento difícil e vamos falar a verdade. É só a gente raciocinar. O jogador fala, né? Todo mundo engole o que o jogador fala. Mas o momento do Corinthians ano passado era pior do que o desse ano. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil do ano passado e se classificou
direto para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Esse ano o Corinthians cai na fase de grupos da Libertadores da América, cai precocemente no Campeonato Paulista. O momento esse ano é pior do que o do ano passado. Então, o jogador tem todo o direito de ganhar 4 milhões por mês, isso daí, cada um toma suas decisões, mas não dá para engolir algumas desculpas, né, Razão? Desculpa. Eu quero tomar essa decisão também. Só falta a proposta, né? Chegar na mão aqui com aqueles zeros infinitos. Imagina, não cabe nem tanto zero, gente. Não sei nem como é que faz para contar tanto zero assim. O sonho do Cada Qatar, um toma a decisão que pode. Exatamente. Com as opções que tem nas mãos.